As recentes manifestações, denominadas Movimento Passe Livre, iniciadas em São Paulo, contra o aumento das passagens do transporte público, se espalharam rapidamente por todo o Brasil, sendo gradativamente incorporadas outras pautas de reivindicações, outros agentes, outros movimentos e grupos sociais. Coincidindo com o período da Copa das Confederações, as manifestações, principalmente nas capitais e nas cidades-sede dos Jogos, tomaram proporções nunca vistas antes, ocasionando uma grande repercussão na mídia local, nacional e internacional. Dentro desse contexto, o objetivo do nosso trabalho é discutir como as mídias de Salvador repercutiram as manifestações do Movimento Passe Livre, ocorridas em Salvador no mês de junho de 2013. Em Salvador, a primeira manifestação ocorreu no dia 15 de junho. Centenas de pessoas estão fazendo, neste momento, um protesto em Salvador em solidariedade às manifestações que acontecem em algumas capitais contra o aumento nas passagens de ônibus e os gastos do governo com a Copa das Confederações. A repórter Andréa Silva tem mais informações. O protesto está sendo realizado por estudantes, principalmente estudantes universitários. Eles vieram para a rua para reclamar da falta de mobilidade urbana na Copa das Confederações e também pedem passe livre no transporte urbano. Esse grupo já está aqui na altura da Avenida Joana Angélica. Eles saíram do Campo Grande. Segundo a polícia, são mais ou menos 400 estudantes. Saíram em protesto por todo o centro da cidade e agora seguem em direção à Estação da Lapa. Sodac. Referindo-se ao jornal, o Jornal à Tarde não deu destaque de capa à manifestação. Informou no texto publicado em seu jornal a presença de cerca de 500 jovens concentrados no centro da cidade, Passeio Público, Campo Grande e Avenida Sege. Destacou a questão da reivindicação, tendo como ponto principal a gratuidade do transporte público, e não fez referência à ocorrência de atos violentos durante a manifestação. Já o Correio da Bahia, apesar do destaque de capa para a manifestação ocorrida na cidade, tratou a questão no contexto nacional. Inicialmente, abordaremos os movimentos de protestos na perspectiva do dispositivo de controle social na visão de Berger. Mas o que é mesmo controle social? Por controle social se entende o conjunto de meios de intervenção, quer positivos, quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social, a fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às mencionadas normas, de reestabelecer condições de conformação também em relação à mudança do sistema normativo. Bobbio. No entendimento de Berger, ainda criança, o homem se reconhece no mundo, se percebe participante dele. No seu processo de desenvolvimento, a criança passa pela experiência de saber o que tem um endereço, uma localização geográfica que é a legitimação de sua participação no mundo real. Entretanto, nesse processo, estará envolto numa rede de coordenadas impessoais originadas não da sua própria vontade, mas do consenso geral da sociedade, pessoas estranhas, inclusive de épocas passadas. E é dentro dessas coordenadas que se moverá e tomará decisões. E ela continuará colecionando endereços dessa forma. Assim como na infância, o endereço se limita geograficamente à criança, outros conhecimentos e informações adquiridos atuarão da mesma maneira. O adulto normal é aquele que vive dentro das coordenadas que lhe foram atribuídas. As coordenadas que nos são atribuídas nos informam o que podemos ou não fazer, em que contextos estamos inseridos, e que, estando em sociedade, corremos riscos ao ignorar ou desobedecer as regras ou coordenadas que definem nossa localização. Na Avenida Joana Angélica, perto do Colégio Central, uma barreira de policiais bloqueava o caminho que dá acesso à Fonte Nova. Policiais tentaram negociar com os manifestantes e explicar que precisavam manter a área determinada pela FIFA no entorno do estádio. Mas não houve acordo. Um pequeno grupo, uma minoria e quase todos com os rostos cobertos, entrou em confronto com a polícia. A barreira de policiais avançou devagar, lançando bombas de gás. Houve correria.
os mesmos manifestantes com o rosto coberto atiraram pedras nos policiais. Um grupo abriu uma grande bandeira do Brasil, mas a polícia não deixou que eles se aproximassem. Na confusão, uma mulher caiu e quebrou o tornozelo. Ela foi socorrida em uma ambulância do SAMU. Voltamos com a cobertura nacional. Boa noite. Há pouco nós fizemos imagens na região do Campo Grande, no centro de Salvador, onde começou essa manifestação. O clima ainda é muito tenso por lá, a gente vê aí os manifestantes enfrentando a polícia, eles tocaram fogo e lixo, a polícia de choque entrou em ação e o confronto até agora há pouco permanecia naquela região do centro da cidade, um clima muito tenso, bombas de efeito moral sendo disparadas contra os manifestantes, contra um grupo de manifestantes. Imagens também de ônibus apedrejados, ônibus da FIFA que foram apedrejados em frente ao hotel da delegação no centro de Salvador. Bonner, Patrícia. Obrigada, Mauro. Mais danos aí sendo registrados, então. A gente vai para o Rio de Janeiro. Controle social para Berger são os vários outros meios utilizados por uma sociedade para enquadrar seus membros recalcitrantes. Para ele, nenhuma sociedade pode viver sem controle social. Até mesmo um pequeno grupo precisa estabelecer seus controles, sob pena de não se sustentar. Os instrumentais variam de uma sociedade para outra, e os métodos de controle também variam de acordo com a finalidade e caráter do grupo. Seja qual for, visa eliminar os membros indesejáveis e estimular os outros. O meio mais antigo e considerado supremo é o uso da violência física, através da força policial ou equivalente. Contudo, seu emprego não pode ser banalizado, apenas ficando ostensiva para que todos saibam que existe. A violência é o alicerce supremo de qualquer ordem política. Contudo, em uma sociedade, em um estado de normalidade, o seu uso é o último recurso a ser empregado, ficando cada vez mais evidente para ter o poder intimidatório, e a mera ameaça dessa violência final basta para o exercício cotidiano do controle social. Já na véspera da primeira manifestação ocorrida em Salvador, encontramos muitas imagens de policiais com informações de que estão prontos para os eventos da Copa das Confederações, como se quisessem lembrar a todos que existe uma força policial e que ela pode ser acionada caso necessário. Até porque, em outras cidades do Brasil, esse recurso já estava sendo utilizado. Porém, antes de aplicar a força policial, lança-se mão de outras medidas como advertências e reprimendas. Hoje o governador Jacques Wagner criticou as ações violentas nos protestos. Esse despertar da cidadania não pode servir de guarda-chuva para os que não querem a democracia. O grito da rua é Melhora Brasil. Agora, nós temos que fazer uma pauta do Melhora Brasil. E não podemos permitir que quem não está pensando em Melhora Brasil, está pensando na baderna, que entre. Renata Lopretti, essa declaração do governador Jacques Wagner. Berger aponta também os mecanismos de persuasão, como os de exposição ao ridículo, difamação e opróbrio. Os indivíduos tendem a ajustar sua opinião adequando-a à norma, ao pensamento da maioria, até por força do desejo de ser aceito pelo grupo. As diversas matérias de jornais, de TV, da mídia em geral, apontando algum ato violento e os confrontos ocorridos entre os manifestantes e as forças policiais, parecem indicar a aplicação do mecanismo de persuasão, tentando convencer os indivíduos de que não devem ir às ruas, porque é um ambiente perigoso, violento e contrário à ordem. Abordando também que a manifestação é feita por barderneiros, vândalos e desordeiros, sem analisar o contexto das manifestações, as pautas e os grupos envolvidos. Ao fazer generalizações quanto às condutas dos participantes nos movimentos, é utilizar do mecanismo da difamação e do ridículo, uma vez que nem todos os participantes praticaram atos violentos. Um dos aspectos do controle social que também deve ser mencionado é o fato de basear-se frequentemente em afirmações fraudulentas, na tentativa de mascarar ou manipular a situação. Outro sistema de controle social é o da moralidade, de costumes e convenções, uma vez que estes são postulados fundamentais para qualquer sociedade, sendo de grande importância ao indivíduo e à sua aparência social. Existem também ainda outros círculos de controles menos gerais. Há os controles formais, que são os provenientes de instituições a que pertence o homem,
e também aos outros informais, impostos por outras pessoas que o cercam e compartilham de uma convivência. Fora dos jornais, o que chamou também a atenção dos brasileiros foi a abordagem feita pela mídia televisiva, principalmente a Rede Globo, que através de um dos seus telejornais classificou as primeiras ondas de protestos do MPL como uma choradeira de classe média privada. Ou seja, uma avaliação precipitada, uma reflexividade impositiva típica dos modelos deterministas. Avaliação logo essa que depois seria desconsiderada pelo autor da matéria, mas a rejeição da Rede Globo, que já era grande, aumentou. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa. Deve ser a ausência de causas. Isso. Ninguém sabe mais por que lutar em um país paralisado por uma disputa eleitoral para daqui a 1 ano e meio. O governo diz que está tudo bem, apesar dos graves perigos no horizonte, como inflação, fuga de capitais, juros e dólar em alta. Por que não lutam contra o projeto de emenda constitucional 37, a PEC 37, por exemplo, que será votada no dia 26 no Congresso, para impedir o Ministério Público de investigar? Talvez eles nem saibam o que é a PEC 37, a lei da impunidade eterna. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Os manifestantes revelavam, através de vídeos, cartazes e palavras de ordem, a total insatisfação com a repercussão que a mídia tinha dado ao movimento. Eles consideravam a mídia como parte do problema a ser tratado. Através disso, é refletido que a mídia é manipuladora de opinião pública. Logo, em Salvador, eles ocuparam a frente de uma das sedes televisivas para manifestar. Entre tais, encontrava-se a Rede Bahia, que pertence à Rede Globo. E a Rede Globo manipula as nossas manifestações, mudando as nossas pautas, colocando a pauta que ela quer. E a gente sabe muito bem que a Globo apoiou e ficou firme na ditadura militar. A família Antônio Carlos Magalhães construiu a Rede Bahia na ditadura militar, mentindo e mudando tudo que aquilo que o povo colocava nas ruas. E a gente está aqui para protestar contra isso, pelo passe livre, pela tarifa zero, e estamos na rua para lutar. O movimento do passe livre no Brasil foi alvo da chamada grande mídia brasileira. Os meios de comunicação de massa, sob o domínio das classes dominantes, transmitem com sua força de opressão ideológica à sociedade que as organizações sociais são movimentos que desagregam o sistema social, político e econômico do país. Quando o brasileiro recorre às ruas, clamando por mudança, é sinal de que, sem dúvida, o brasileiro está correndo atrás e está saindo da posição de telespectador alienado através de uma reflexividade transformadora. Aqui o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
verde e amarelo só pra ver o Brasil inteiro passando. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.